Boa tarde, meu nome é Gustavo Rocha, eu sou membro único do Grupo 3 do projeto da fase 4 de desenvolvimento mobile em React Native da Postec da FIAP. Bom, vou começar pelos requisitos técnicos que foram solicitados nessa fase, e 4 deles eram o desenvolvimento utilizando o React Native, então foi utilizado o React Native, TypeScript e o Expo para poder replicar o projeto em ambiente de emulação no meu smartphone. Estilização, deveria ser utilizado o método de estilização da preferência do desenvolvedor, integração com o back-end e a documentação. Todos esses 4 requisitos técnicos foram utilizados. O back-end utilizado foi o desenvolvido na fase 2, que é o módulo de back-end, que foi aprimorado na fase 3 e que foi aprimorado na fase 4 agora também. De estilização foi utilizado o Styles Components do próprio React Native mesmo, através do Style Sheet nativo do React Native, e a documentação ela foi utilizada a padrão desenvolvida tanto na fase 1, 2, 3 e 4. Todos os processos que não envolviam, em alguns casos, o desenvolvimento de software foi utilizado todos que foram validados nas fases anteriores, tanto de documentação, tanto a forma como foi apresentado o projeto e etc. Bom, essa é alguma das funcionalidades por perfil que foram solicitadas na documentação lá. Inclui alguns bônus também nessa fase, como foi feito em todas as outras fases. Então, em todas as fases foi entregado o que foi solicitado, mais alguma coisa. E nessa fase não foi diferente. Tudo que foi solicitado de requisitos técnicos ou funcionais foram entregues, sem exceção. Então, a lista de posts por palavra-chave, visualização completa de posts, comentários que era opcional foi adicionado, assim também como módulo de curtidas, perfil de aluno, criação de novas postagens, edição, exclusão, as operações CRUD para postagens, para visualização, gerenciamento de alunos e gerenciamento de professores, dashboards administrativos e autenticação de login. No dashboard não era algo solicitado no projeto, mas eu adicionei mesmo assim, dessa forma conseguindo colher informações sobre a plataforma utilizada ali, uma funcionalidade que fica específica para professores. Nessa fase foi solicitado o gerenciamento de alunos e professores. Nesse caso em específico, foi tudo desenvolvido em uma única tela só. Eu poderia ter desenvolvido em 2 telas diferentes, mas eu optei por desenvolver em uma tela só. Eu vi que na documentação lá da fase foi solicitado que fosse feito em uma tabela, mas por ser o ambiente mobile, eu preferi fazer no ambiente em lista. E o método de edição ela é feito através do clicando do card sobre o usuário. Diferente do que foi pedido lá, que era através de um lápis. Eu optei por fazer dessa forma por achar que ficasse visualmente mais fácil de se entender e mais bonito, etc. Mas todas as funcionalidades elas foram entregues conforme solicitadas. Como o design, a estrutura do projeto da fase anterior foi muito bem avaliada, eu optei por trazer também a estrutura da aplicação do MVVM para essa fase, que foi utilizada também na fase anterior com o React para o desenvolvimento front-end. Então, eu mantive isso da fase anterior, que foi algo que foi muito bem avaliado entre os professores da fase anterior. Então, ela consiste basicamente em 4 camadas, onde você tem um modelo, um serviço, uma view model e uma view. A view model é responsável por fazer a tratativa das lógicas. A view ela é responsável por simplesmente renderizar a informação ali junto com o componente final. O serviço ele é responsável por fazer a requisição ao back-end e o modelo é responsável por classificar a entidade de uma forma computacional. Também adicionei um diagrama, né, um fluxo aqui de como funciona essa arquitetura na prática, de forma visual. A estrutura técnica do projeto, as pastas que eu utilizei para poder criar o projeto lá no VS Code, ficou mais ou menos parecido dessa forma aqui. Eu achei que ficasse mais fácil de explicar dessa forma. Mas o que eu quero dizer é que realmente o que mais importa era a estrutura, a arquitetura ou design arquitetural que tu prefere usar no seu projeto. No meu caso, que foi utilizado o MVVM, como eu disse, foi muito bem avaliado na fase anterior e eu optei por continuar
utilizando ele nessa fase também. As tecnologias utilizadas foram utilizadas o React Native, o Expo e o TypeScript. O Expo eu optei por utilizar, já que na fase, quando eu aprendi o React Native, o Expo ele foi um grande facilitador. Até hoje ele é uma das bibliotecas mais utilizadas aí hoje para quem utiliza o ambiente do React Native com TypeScript. Então é muito fácil, você desenvolve ele, você ganha agilidade, você pode replicar a aplicação no seu smartphone próprio, no meu caso aqui é um Samsung, é um Android, portanto. O banco de dados, a autenticação e o back-end foram todos utilizados da fase 2, que foram incrementadas na fase 3 e que foram incrementadas agora na fase 4. Um caso prático é a paginação que tínhamos solicitado no documento de requisitos técnicos e funcionais dessa fase do Tech Challenge. Eu não havia adicionado paginação nos usuários, então eu tive que fazer essa incrementação para atender esse requisito. E então ela foi implementada e foi como eu disse. Na fase 2 foi desenvolvido um projeto, eu entreguei com bônus. Na fase 3 foi desenvolvida, eu entreguei com bônus. E na fase 4 agora foi desenvolvida. Então é um projeto acumulativo, ou seja, eu fui acumulando as funcionalidades até conseguir usar todas elas, tanto na fase 2, na fase 3 e na fase 4 também. Alguns dos meus desafios superados, eu já havia tido alguma prática com React Native na faculdade, então, num certo sentido, eu já havia tido experiência, mas teve algumas situações novas que eu tive que aprender nesse projeto, e também a ligação, né, das fases anteriores, ter que lidar com um projeto que foi desenvolvido do zero, então isso me ajudou bastante. E a implementação também das fases anteriores, tanto no projeto de back-end quanto de front-end, ajudou aí a ganhar tempo com o desenvolvimento do processo de desenvolvimento mobile. Eu optei por utilizar o Expo e foi o que mais me ajudou, sem sombra de dúvida. É muito mais rápido quando você consegue ver o que você está desenvolvendo no seu celular mesmo, ver como isso funciona, se fica bom, se fica ruim, se fica mais ou menos responsivo, se fica mais ou menos fácil de usar. Então, eu diria que sem sombra de dúvida, as tecnologias que mais me ajudou aí foi o Expo. Importante destacar, conforme foi descrito nos requisitos técnicos e funcionais dessa fase, da fase 4, não foi dito nada sobre o CI/CD no GitHub para o projeto mobile, nem sobre o Docker. Portanto, não foi utilizado essas tecnologias no ambiente de desenvolvimento mobile, apesar de ser utilizado sim no back-end que foi desenvolvido e incrementado, conforme eu já disse, nas fases anteriores. Então, no ambiente de mobile não foi utilizado essas tecnologias, mas no ambiente de back-end foram sim utilizadas essas tecnologias. Bom, e o resultado final foi o que eu esperava, todos os requisitos foram entregues, consegui concluir tudo que foi solicitado através do documento formal de requisitos técnicos e funcionais da fase. Fico muito feliz com a entrega, eu disponibilizei o código-fonte lá no GitHub e eu vou editar o vídeo para deixar a apresentação da aplicação na sequência aqui, eu replicando ele no meu smartphone próprio através do Expo Go. Então, fiquei muito feliz com todo o conhecimento que eu aprendi na fase, tudo que eu aprendi na fase foi muito satisfatório e consegui implementar tudo que eu aprendi e coisas novas. Como eu disse, eu já havia tido algumas experiências com React Native, mas nunca dessa forma, sendo avaliado realmente na prática pelos professores, apesar de ser um projeto da faculdade que eu havia feito anteriormente. Então, estou muito feliz com os conhecimentos que eu aprendi e que eu desenvolvi nessa fase. Como eu disse, agora na sequência eu vou deixar a aplicação sendo executada e utilizando realmente a aplicação na prática, mostrando que todos os requisitos foram entregues. Muito obrigado e até a próxima.